Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Sejam muito bem-vindos ao meu canal, onde juntos nós crescemos em graça e conhecimento da palavra do Senhor. E você está na série onde nós fazemos as reflexões da nossa leitura diária da Escola Bíblica Dominical. E hoje, meus irmãos, o tema é: a palavra da graça edifica a igreja e garante a nossa herança. E o texto base está em Atos, capítulo 20, versículo 32, que vai dizer assim: agora, pois, irmãos, recomendo-vos a Deus e a palavra de sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. E eu quero começar a nossa conversa hoje com uma pergunta: o que é que está sustentando a sua vida? Porque, meus irmãos, uma coisa é parecer forte, outra coisa é estar firmado sobre um fundamento forte. E tem diferença, viu? Tem gente que está igual aquela parede bonita, pintura nova, decoração bonita, tudo aparentemente perfeito. Mas você dá duas batidinhas e percebe que está tudo oco. Na vida espiritual também isso pode acontecer. A pessoa canta, a pessoa vai ao culto, conhece os irmãos, sabe até a hora certa de falar glória a Deus. Mas quando chegam as pressões da vida, ela descobre que não basta parecer edificado, é preciso estar edificado. E Paulo, ele vai nos mostrar onde essa edificação acontece. Ele diz: eu vos recomendo a Deus e a palavra de sua graça, como nós acabamos de ler. Preste atenção nisso. Paulo não diz: eu encomendo vocês a própria capacidade de vocês. Paulo também não diz: vocês já aprenderam bastante comigo, agora se virem. Não, meus irmãos. Paulo sabia que a igreja não sobreviveria simplesmente porque tinha bons líderes. A igreja permanece porque Deus continua cuidando dela por meio da palavra de sua graça. E isso é maravilhoso, porque homens passam, líderes passam, gerações passam, mas a palavra de Deus, esta permanece para sempre. E a graça, meus irmãos, ela não apenas nos salva, ela também nos edifica. Às vezes, quando nós ouvimos a palavra graça, nós pensamos apenas no momento da conversão. Eu fui salvo pela graça. Isso está absolutamente correto, mas a graça de Deus não é apenas a porta pelo qual entramos na vida cristã, é também o ambiente no qual aprendemos a viver a vida cristã. A graça nos alcança, nos perdoa, nos lava, mas a graça também nos transforma. Paulo diz que Deus é poderoso para nos edificar. A edificação traz ideia de construção. Deus não está apenas tirando coisas erradas de nós. Não, irmãos. Ele está construindo algo em nós. E isso significa que a vida cristã é uma obra em andamento. Talvez você olhe para a sua vida e diga: meu Deus, ainda falta tanta coisa. E falta mesmo, meus amigos. E também me falta. E provavelmente vai faltar alguma coisa enquanto nós estivermos aqui nessa terra. Mas a pergunta não é apenas se já estou pronto. A pergunta é: Deus ainda está trabalhando? Porque uma construção em andamento pode fazer muito barulho, pode levantar poeira, pode ter coisas fora do lugar, mas existe uma diferença enorme entre um prédio abandonado e uma obra em andamento. E talvez alguém esteja olhando para você e vendo muita poeira, mas Deus está olhando e dizendo: eu ainda estou construindo. Deus, meus irmãos, Ele nos santifica e depois continua nos edificando. O texto da nossa lição, que nós acabamos de fazer a leitura, chama a atenção para algo muito importante. Nós fomos separados para Deus, mas agora precisamos crescer em Deus. E aqui está o problema da nossa geração. Tem muita gente querendo destino sem processo, quer promessa sem preparação, quer autoridade sem ter profundidade, quer plataforma sem fundamentos, quer fruto, mas não tem raiz. Mas Deus, irmãos, trabalha diferente. Antes de levantar uma construção alta, é preciso cavar bem fundo. E sabe o que é interessante? Ninguém tira foto da fundação. Você já viu alguém passando pela cidade dizendo: olha que fundação maravilhosa? Você olha um prédio magnífico e diz assim: nossa, que alicerces formosos. Não. Todo mundo presta atenção no prédio pronto, fotografa o prédio pronto. Mas o que ninguém vê é justamente o que sustenta aquilo que todo mundo vê. Assim, meus irmãos, também é a nossa vida espiritual. O culto secreto. A oração quando ninguém está vendo. A Bíblia aberta dentro do seu quarto. O não que você disse ao pecado quando ninguém podia ouvir. O perdão que você decidiu liberar para alguém. A lágrima derramada diante de Deus a sós com a sua porta fechada. A decisão de permanecer fiel mesmo diante de
diversas dificuldades. Ninguém aplaudiu, ninguém postou, talvez ninguém nem saiba, mas é ali, meus irmãos, que Deus está construindo o nosso fundamento. E eu vou dizer uma coisa, não tenha pressa de aparecer. Tenha compromisso em criar raízes, porque aquilo que cresce rápido demais, sem fundamento, também cai rápido demais. Existe uma história muito conhecida sobre a construção de grandes catedrais medievais. Algumas delas demoravam décadas e outros séculos para serem concluídas. Isso significa que muitos trabalhadores que colocavam pedras naquela construção sabiam de uma coisa: eles provavelmente nunca veriam a sua obra pronta. Imagine isso, meus irmãos. Um homem passa anos trabalhando numa parede. Coloca pedra, ajusta, mede, carrega peso, volta no outro dia e talvez morra sem ver a torre terminada. Mas ele continua trabalhando. Por quê? Porque sabe que aquela pedra faz parte de algo muito maior do que ele. E eu acho isso extraordinário, porque nós vivemos numa geração que quer ver resultados imediatamente. Postou hoje, quer resultado amanhã. Começou a dieta segunda-feira e na terça já está se olhando no espelho, já está subindo na balança. Calma, minha irmã, calma, meu irmão. Nem o arroz cozinha nessa velocidade. Na vida espiritual também somos assim. Às vezes oramos: Senhor, estou orando há uma semana, e Deus está formando em nós algo que talvez leve anos, irmãos. Cada oração é uma pedra, cada culto, outra pedra. Cada capítulo da Bíblia que você lê é mais uma pedra. Cada vez que você escolhe obedecer é uma pedrinha. E cada vez que você resiste ao pecado é uma pedrona. Talvez você ainda não consiga enxergar a construção inteira, mas continue colocando pedras, porque Deus sabe exatamente o que está construindo em você e através de você. Que existe, irmãos, algo ainda mais importante. Não adianta construir se estivermos construindo no lugar errado. A nossa edificação precisa acontecer sobre Cristo. Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11 o seguinte: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. O nosso fundamento não é a nossa denominação, não é o nosso cargo, não é o nosso conhecimento, não é o número de anos que temos na igreja, não é quem pregou para nós, não é quem é o nosso pastor. Tudo isso pode sim ter o seu valor, mas fundamento só existe um: Jesus Cristo. Porque quando Cristo é o fundamento, podem vir ventos, podem vir oposição, pode vir decepção, pode vir um dia difícil, pode acontecer algo que você não esperava. Você pode até balançar, mas não precisa desabar. Por quê? Porque a sua fé, a minha fé, não está sustentada pelas circunstâncias, está sustentada em Cristo. Agora, meus irmãos, existe uma parte nesse versículo que me toca profundamente. Paulo está se despedindo daqueles irmãos. Ele sabe que tempos difíceis viriam. Ele havia ensinado, havia aconselhado, havia chorado com eles, mas chegaria um momento em que Paulo não estaria mais ali. E então ele diz: encomendo-vos a Deus. Que declaração linda! É como se Paulo dissesse: eu não posso ficar com vocês para sempre, mas Deus pode. Eu não posso proteger vocês de tudo, mas Deus pode guardar vocês. Eu não consigo controlar o futuro, mas conheço aquele que já está lá. E isso, meus irmãos, serve para todos nós. Tem situações que precisamos aprender a colocar nas mãos de Deus. Filhos, família, casamento, ministério, trabalho, futuro. Tem coisas que nós tentamos controlar tanto que parece que estamos dizendo: Senhor, deixa comigo, porque eu acho que consigo administrar melhor. Não consegue, meus irmãos. Eu também não. E graças a Deus não precisamos conseguir. Existe descanso quando aprendemos a dizer: Senhor, eu fiz aquilo que estava ao meu alcance. Agora eu entrego nas tuas mãos. E aqui, meus irmãos, está uma coisa importante. A palavra de Deus, meus irmãos, ele nos edifica porque nem sempre ela diz o que queremos ouvir. E aqui está uma outra coisa muito importante. Ser edificado pela palavra não significa ouvir apenas coisas agradáveis. Não, não, não. Às vezes a palavra consola, mas às vezes ela confronta. Às vezes ela diz: continue, mas às vezes ela diz: pare. Às vezes diz: espere, e às vezes diz: perdoe.
E nós respondemos: Senhor, não tem outro versículo, não? Não tem, meus irmãos, porque Deus não nos dá apenas a palavra que agrada os nossos ouvidos. Ele nos dá a palavra que transforma o nosso coração, a nossa vida. Lá na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus é viva e ela é eficaz. Ela entra em lugares onde ninguém mais consegue entrar. E é por isso que nós precisamos tomar cuidado com uma vida cristã construída apenas em frases de internet. Frases, meus irmãos, podem inspirar, podem até ajudar, vídeos podem ajudar, pregações podem nos ensinar e muito, inclusive esse vídeo aqui que eu estou fazendo, mas nada substitui você abrir a sua Bíblia e permitir que Deus fale com você por meio da sua palavra. E essa palavra também garante uma herança, como diz a nossa leitura. Paulo termina dizendo que Deus é poderoso para quê? Para dar herança entre todos os santificados. Olhe onde a nossa caminhada termina, meus irmãos. Não termina aqui. Nós temos uma herança. A nossa esperança não está limitada aos anos que viveremos nessa terra. Existe uma eternidade, existe uma promessa, existe uma casa preparada. Existe uma herança reservada para aqueles que estão em Cristo. Lá em 1 Pedro ele fala sobre isso. Capítulo 1, versículo 4, que diz: uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar. Tudo aqui, meus irmãos, envelhece, passa. Dinheiro passa, beleza passa, cargo passa, reconhecimento passa. Até aquilo que nós lutamos tanto para conquistar, um dia ficará para trás. Mas existe uma herança que não perde o valor. Não reenferruja, não envelhece, não pode ser roubada, não pode ser destruída. E ela está, meus irmãos, guardada em Deus. E para terminar o nosso vídeo, talvez você esteja vivendo uma fase em que não consegue perceber muito crescimento. Talvez esteja olhando para sua caminhada e pensando assim: será que estou avançando? Irmãos, continue na palavra. Continue orando, continue crendo, continue congregando, continue buscando, continue obedecendo, continue colocando pedras, porque Deus ainda está edificando, você ainda está me edificando. E talvez hoje você esteja vendo apenas a fundação, apenas os alicerces, mas não despreze a fundação. Aquilo que Deus pretende sustentar por muito tempo, Ele primeiro aprofunda, cria raízes. Então guarde Atos 20, versículo 32 no seu coração. A graça que nos encontrou é a graça que continua nos sustentando. A palavra que nos chamou é a palavra que continua nos edificando. E o Deus que começou esta obra é poderoso para nos conduzir até a nossa herança eterna. Então, minhas irmãs, meus irmãos, não abandone a construção no meio do caminho. Permaneça em Cristo, porque Deus ainda está trabalhando e a obra não terminou. Amém? Se essa reflexão falou ao seu coração, compartilhe com alguém que também esteja acompanhando a nossa escola bíblica dominical e que necessite ouvir uma palavra de restauração e de esperança. Comente aqui nos comentários, hashtag, o que Deus tem construído em você nessa fase de sua vida. Que Deus abençoe você e a sua família. Um grande abraço, fique na paz do Senhor Jesus. Eu vou ficando por aqui, o vídeo vai ficando por aqui, mas que o Espírito Santo, este sim, continue falando ao meu e ao seu coração. A graça e a paz do Senhor Jesus.